Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 36. Você não está sozinho. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Tua palavra declara que o Senhor não nos deixa só e que o Teu Espírito Santo está conosco em todo o tempo, que ela possa se sentir protegida e guiada em Tua presença de amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O dom da comunidade. A vida é cheia de significado e propósito. Tão cheia de beleza por baixo de sua coberta que você encontrará a terra, mais encoberto estará o seu céu. Tenha coragem então para reivindicá-lo, isso é tudo. Mas coragem você tem, e o conhecimento de quem somos peregrinos juntos andando por uma terra natal desconhecida. Pastor Giovanni Giocondo. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos, capítulo 12, versos 9 ao 12. Deus nunca pretendeu que ficássemos sós. Somos seres sociais destinados a prosperar e a florescer em comunidade. Antes que disséssemos o nosso primeiro suspiro, Deus olhou para a terra que havia criado e disse: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versos 26. O plano original era que, assim como a divindade, 3 em 1, vive em perfeita harmonia, também nós andássemos em união com Deus e uns com os outros. Deus colocou Adão no paraíso e depois disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versos 18. Assim, Adão e Eva foram ligados a Deus e um ao outro em perfeita união. O mundo invisível andava de mãos dadas com o mundo visível. Cada respiração era uma oração porque não havia distância entre o homem e Deus. Não havia pecado, vergonha, separação, apenas perfeita comunhão. Pense nisso, a facilidade com que Adão e Eva comungavam com Deus, não havia distrações, contas para pagar ou consultas dentárias marcadas, transporte coletivo ou longas filas de supermercado. Não havia pecado para tirar o pensamento deles da adoração, nem preocupação para colocar um cobertor sobre suas almas. Não havia dificuldade de comunicação entre eles. Eles andavam em paz com Deus e um com o outro, há muito tempo no jardim. No dia em que consultei a Wikipédia, a definição de oração era um esforço ativo para se comunicar com uma divindade ou um espírito, seja para oferecer louvor, fazer um pedido, buscar direção, confessar pecados ou simplesmente expressar seus pensamentos e emoções. A palavra que é ressaltada para mim nessa definição é esforço. Pode parecer um esforço e tanto expressar nossos pensamentos ou mesmo entender o que realmente sentimos. Mas Deus nunca pretendeu que as coisas fossem assim. Não havia esforço ou empenho para Adão ou Eva quando eles falavam com Deus, e sim um relacionamento franco. Tudo estava em perfeita harmonia.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo existiam em um círculo inquebrável, e tudo o que Adão e Eva sabiam era que eles eram amados. Contudo, no instante em que eles estenderam a mão e provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade se desconectou de Deus. Ainda naquele dia, quando o Senhor veio andar pelo jardim no frescor da brisa da tarde, Adão e Eva não foram vistos. Deus perguntou: "Onde estás?" É fácil, à primeira vista, interpretar essa frase ao pé da letra, mas eu não acredito que nem por um minuto que Deus não sabia que Adão e Eva estavam se escondendo atrás de uma árvore. Creio que a pergunta de Deus foi para eles darem uma olhada em si mesmos e verem onde estavam depois do que havia acontecido. Adão respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi." Gênesis capítulo 3, versos 10. Ah, que palavras tristes! Pela primeira vez na história humana, alguém tentava esconder aquilo de que se envergonhava perante Deus. A comunhão perfeita, a oração inquebrável sem esforço, havia desaparecido. Deus perguntou a Adão: "Quem disse que você estava nu?" Mais uma vez, Deus sabia a resposta, mas ele queria que Adão visse o que é a comunhão violada e o que se sente quando ela se rompe. Como se tudo o que ele já tinha feito não fosse terrível o bastante, Adão culpou Eva e Deus. Ele disse que Eva era a culpada e depois lembrou a Deus que ele lhe dera Eva. Em um instante, havíamos perdido o que estava no coração de Deus para nós, a união perfeita que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora estávamos separados de Deus pelo nosso pecado e lançados para fora do jardim. Querubins com uma espada flamejante que se revolvia foram colocados à entrada para que não pudéssemos entrar novamente. Eu costumava ver isso como uma punição, mas agora entendo que retirar Adão e Eva do jardim provavelmente tenha sido o primeiro ato de graça direcionado aos pecadores. Deus sabia que se Adão ou Eva encontrassem o caminho de volta para o jardim e comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre no seu estado caído. Gênesis capítulo 3, do versos 22 ao 23. O coração de Deus jamais permitiria que isso acontecesse, porque a partir de então estávamos arruinados. Deus não queria que vivêssemos para sempre na nossa ruína. Por isso colocou um limite de tempo no nosso caminho de volta ao lar. Através de muitos quilômetros enfrentando desertos e fome, uma terra de leite e mel, a profetas e reis, através da liberdade do cativeiro, ele nos conduziu pela via dolorosa a um lugar chamado Gólgota, onde com amor e misericórdia incríveis, pela primeira vez, a divindade foi dividida enquanto Jesus levava em seu corpo perfeito e sem pecado os pecados dos filhos de Adão e Eva, até que, tendo absorvido cada último vestígio do nosso pecado, ele clamou: "Está consumado." E o véu do templo foi rasgado do céu à terra para que os homens e as mulheres pudessem novamente entrar na presença de Deus no frescor da brisa da tarde e andar e falar com Ele. Nem tudo havia sido restaurado. O caminho daquele lugar de sacrifício e aqueles que andavam nele, embora cobertos pelo sangue do Cordeiro, ainda levavam as marcas de Adão. Eles passam pelo divórcio e pela morte, pelo câncer e pela traição, pela morte dos sonhos e pelas decepções da vida, mas não é para sempre. Haverá um dia para cada filho de Deus quando o retorno em que estamos nos levar ao lar. Até então, um dos maiores presentes na nossa jornada é o fato de termos uns aos outros, pois não fomos projetados para fazer essa viagem sozinhos.
Infelizmente, temos tendência a ser vulneráveis uns aos outros ou a tirar vantagens da ajuda uns dos outros, orando com o rosto desvendado. O primeiro instinto de Adão e Eva, quando romperam sua comunhão com Deus, foi se cobrirem, e temos feito isto desde então. Mesmo como cristãos, embora digamos que fomos salvos pelo sangue de Cristo, escondemos de Deus e uns dos outros quem realmente somos. A vergonha ainda está no fundo do nosso ser, e assim como Adão tentou culpar a Eva e ela culpou a serpente, fomos convencidos daquele momento em diante de que o amor é condicional e que não atendemos às condições. Certo dia, ouvi por alto uma conversa entre duas pessoas que estavam discutindo o livro de Gênesis e comparando aquele mundo com a nossa cultura de hoje. O cavaleiro disse: Adão e Eva tiveram vergonha de seus corpos e tentaram cobri-los. Agora, não nos importamos com que vejam o nosso corpo, apenas cobrimos o nosso rosto para que ninguém possa olhar dentro da nossa alma. Acho que isso é uma profunda verdade. Tentamos esconder partes das nossas vidas que não temos certeza que estão qualificadas. Algo que pode ser especialmente verdade na nossa vida de oração. Eu costumava ter medo de orar em público, de acabar dizendo algo errado, e se minha teologia estivesse errada, ou se eu tropeçasse nas minhas palavras. Sempre que eu tinha de orar em público, treinava as palavras incessantemente na minha mente para ver se tudo soava certo e fazia sentido. Depois eu me preocupava em não parecer que eu tinha ensaiado, e então eu tropeçava em alguma parte dela. Sim, concordo, era ridículo. Quando penso nisso agora, acabo sorrindo. A oração nunca teve de ser uma apresentação, mas sim a comunicação aberta e sincera entre um pai cujo amor não tem fim e seus filhos. E ela se destina a permitir que sejamos vulneráveis diante dos nossos irmãos, mas eu ainda prefiro não permitir que os outros me vejam. Todas as orações profissionais terminaram, porém, quando me vi encharcada até a alma na companhia do quebrantamento, durante a minha estadia no hospital, comecei a desfrutar o que sentíamos quando chegamos como uma criança e falamos com outros filhos do nosso pai. Ninguém em uma ala psiquiatra quer impressionar ninguém. Nessa fase, a brincadeira já terminou há muito tempo. Então, o nosso tempo de oração era um momento de sinceridade, não apenas diante de Deus, mas também uns dos outros. Isso era o novo para mim. Permitir que os outros entrem em seu lugar de quebrantamento é algo humilhante e ainda assim libertador. Para mim, caracteriza-se por duas coisas: orar uns pelos outros e orar uns com os outros. Cada uma é essencialmente importante para o nosso senso de comunidade. Portanto, vamos dar uma olhada nelas no próximo áudio. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos estar falando no próximo áudio a respeito de orarmos uns pelos outros e orarmos uns com os outros. Mas que áudio interessante no tocante à confirmação ou a testificação que novamente a autora nos dá, em que Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, não por um Deus carrasco, ou por um Deus que estava disciplinando os seus filhos, não, eles foram expulsos do paraíso por amor, porque se eles se mantessem naquele lugar, eles comeriam a árvore da vida e então eles seriam eternos, tal como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E se eles então fossem eternos, definitivamente nós humanos nunca mais teríamos o nosso coração redimido, resgatado pelo Pai através do seu Filho, pois então seríamos eternamente pecadores, eternamente doentes em nossas almas, não somente em nossos corpos, mas também em nossas almas. Então, quando nós ouvimos a história de Adão e Eva, nós não devemos pensar que Deus ficou irado e expulsou Adão e Eva do paraíso
com ira. Não. Ele, na verdade, retirou, os convidou a sair com amor, para que eles não tivessem acesso à eternidade e para que eles tivessem possibilidade, através da minha vida e da sua vida, a salvação. Sabe? Quando a Bíblia não fala se Adão e Eva foi salvo, e eu penso que sim, mas eu não estou aqui para discutir essa teologia com você. Mas eu entendo que Adão e Eva, como pecadores, puderam então continuar constituindo família e ensinar a seus filhos a respeito de Deus, porque se eles não tivessem ensinado, Moisés não teria narrado nada disso. Então houve sim uma disseminação do amor de Deus, houve sim um contínuo aprendizado da palavra de Deus através das gerações até que se chegaram a Moisés, e Moisés então teve revelação de tudo que aconteceu da parte de Deus, mas daquilo que ele ouvia por parte dos seus pais, também ali da geração de Abraão, Isaque, Jacó, enfim. O que nos importa nesse momento é entendermos que nós somos guiados por um Deus que nos ama e que toda a trajetória da humanidade ela é permeada pelo amor de Deus, pela misericórdia e a graça de Deus. E você é, sem dúvida nenhuma, o projeto do olhar de Deus para a salvação, para a redenção, para a libertação. Como eu tenho dito há vários áudios, não significa que não passaremos por situações adversas, por situações ruins, por doenças e qualquer outra calamidade, mas significa sim que passaremos por provas com Deus segurando nas nossas mãos, porque esse Deus nos criou para sermos eternos. E um dia nós iremos a um grande julgamento, e eu quero crer que eu e você estaremos lá para ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Permaneça fiel, permaneça no lugar de oração, permaneça no lugar de comunhão, e a recompensa é a coroa da vida. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.